Fala pessoal, é o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu quero agradecer aqui por este momento, por este convite e poder conversar um pouquinho com você. E eu tenho uma perguntinha para te fazer aqui. Low code é programação? O que você acha? Então vamos começar entendendo isso. Para a gente poder ter a resposta dessa pergunta, a gente precisa entender um pouco do que é a programação, como ela surgiu, até ela virar o low code, até surgir o low code. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo e relembrar quando a gente começou a programar, né? As linguagens de programações lá de trás, a gente tinha que construir tudo na mão. Ou seja, eu precisava de um botão, eu tinha que construir o botão, posicionar o botão, colocar a ação desse botão para ele poder fazer alguma coisa. E assim como qualquer outra coisa na tela. Então a gente começou a ter que escrever muita coisa para reproduzir uma tela, por exemplo. E aí foi se percebendo que nessa reprodução muita coisa se repetia. Então eu tinha sempre botão, eu tinha sempre input, eu tinha sempre um CRUD, então tinha muita coisa repetitiva ali. E aí foi percebendo-se ao longo desse tempo que, poxa, se eu tenho coisas repetitivas, por que eu não posso pegar isso e abstrair essa criação, também deixar isso daí de uma forma mais automatizada para que eu possa sempre utilizar, porque praticamente quase todo tipo de aplicação tem coisas que se repetem, tem formulários que se repetem, e isso foi começando a ser percebido e foi começando a ser criado pelos próprios programadores. Automatizadores, geradores de código, que não, isso não é low code, gerador de código não é low code. Mas foi criado geradores de código, e aí começou a criar frameworks que a gente até pode entender assim um framework como se fosse uma espécie de low code, porque a gente tem muitas funcionalidades ali dentro, muitas coisas prontas dentro de um framework. Só que ainda não é um low code, não é um framework. E aí, ao longo do tempo, a evolução dessa abstração, desses frameworks, desses automatizadores, foi também percebendo que utilizar interfaces gráficas facilitariam ainda mais a construção de aplicações. E aí foi isso que começaram a fazer, começaram a utilizar interfaces gráficas para ser desenvolvidas, né, para desenvolver as soluções, utilizando componentes prontos, peças prontas, né, eu gosto muito de falar nesse termo de peças prontas, para construir a aplicação. Aí você colocava uma peça, ia lá e programava essa peça. Colocava outra peça, ia lá e configurava essa peça. Ia lá, e aí ficava muito nisso. Pega a peça, coloca, põe propriedades. Pega a peça, coloca e põe propriedades. E aí foi neste momento, então, que surgiu o termo low code, unido, é claro, não só da parte do desenvolvimento, como toda a base de um fluxo de desenvolvimento, contendo tanto a concepção, a criação, o desenvolvimento e até a infraestrutura para que essa aplicação fique no ar, fique de pé. E foi aí que então surgiu esse nome low code. E uma coisa importante quando a gente fala de nome low code, e até para a gente poder chegar ao consenso sobre aquela pergunta se low code é ou não programação, o low code, a tradução ali vem mais ou menos de baixo código ou pouco código, né? Por que vem desta pouco ou de baixo código? Por que não no code ao invés de low code? O low code ele tem esse nome justamente porque, sabe essas peças que eu falei? Em alguns momentos a gente pega essas peças que são coisas prontas para utilizar. Essas peças, algumas vezes, elas servem e a gente consegue resolver tudo, mas em alguns momentos a gente precisa de alguma peça que não exista. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar essa peça. E como é que a gente tem que criar essa peça? Programando. Mas qual linguagem, Léo? Né? Programando com a linguagem base da plataforma que você está utilizando, da plataforma low code que você está utilizando. No mercado existem várias, existem internacionais, existem já brasileiras também, e cada uma dessas linguagens tem uma linguagem base por trás. E é nessa linguagem que você vai conseguir construir essas peças que não existem. Então é aí que você vai ter que programar. Então, dito tudo isso, a gente consegue perceber que, sim, low code também é uma programação, porque você, além de você desenvolver com peças, tendo que criar fluxos e telas, em alguns momentos você também tem que criar peças que não existem. Mas, lógico, isso é a minha opinião. Eu quero saber a sua agora, depois de eu ter te falado um pouco sobre esse contexto de low code. O que você acha? Low code é programação?
Responde aí, interaja com a gente e eu agradeço. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!